poder conseguir falar tudo que de manhã eu não consegui. Há mais ou menos um mês atrás, o Senhor veio me confrontando e Ele me chamou para um secreto. A gente tem costume de falar que a gente vai para o secreto, mas o Senhor me chamou para o secreto. E nesse secreto o Senhor começou a fazer em mim coisas que eu não sabia que eu precisava. O Senhor começou a pedir coisas que eu não sabia que eu precisava entregar. E no meio disso tudo houveram grandes questionamentos, houveram grandes vontades de fazer justiça, houveram grandes vontades de chegar e falar, e doa quem doer. E o Senhor começou ministrando Oséias capítulo 6. E eu lembro que de manhã eu não lembrei disso, mas Eliane está aqui, e eu lembrei ao olhar para ela. Eu disse para o Senhor, falei: Deus, como diferente das outras vezes, não me chama para pregar. E ali eu compartilhei com os meninos algumas coisas no nosso grupo de liderança do ministério. E o Senhor começou, no momento do secreto, a estar em silêncio. E eu queria respostas. Eu queria respostas para A, eu queria respostas para B, para C, para D. E as respostas não vinham. Queria entender, mas eu não entendi. Teve um dia que eu cheguei a mandar mensagem para o pastor Marcelo: pastor, eu preciso de conversar, eu preciso que o Senhor me aconselhe, eu preciso falar. Não houve um momento da conversa, não porque o pastor não se disponibilizou, mas porque era propósito de Deus. E no domingo, enquanto eu estava sentada ali, a Lúcia veio com uma direção de Deus e falou: Marcele, o Senhor te convida a pregar. Eu falei: amém. E eu falei: olha, comigo, vou falar sobre a cura da igreja corrompida. Tinha muita convicção sobre isso. Afinal, eu já tinha escrito, eu já tinha palavra, eu já tinha esboço, e a certeza era falar sobre isso. E o Senhor, Ele tem seus meios de fazer, e Ele tem os seus meios de mudar quando Ele quer, do jeito que Ele quer. E eu comecei a viver um testemunho que eu vou contar bem rápido. Eu entrei de férias no mês de dezembro, voltei em janeiro, e por um erro de cálculo ou por uma distração, eu esqueci que quando a gente volta de férias, a gente recebe muito menos. E o meu desespero começou a bater na porta quando eu recebi o meu contra-cheque com um valor de R$80. Mas só a minha faculdade era no valor de 319. E a guerra foi travada. Conversei com o Guilherme e a direção foi: oferte, dizima. Amém. Para quem sabe fazer conta, fui lá, dizimei dos 80. Passei por grandes provas, comecei desesperada a ligar para o Felipe: me socorre, porque eu estou completamente desesperada. Fui aconselhada, mas os negócios não mudaram, eu não tinha o dinheiro. Continuei em dívida da mesma forma. E a primeira ideia foi, então, abandonar a faculdade. Porque eu já imaginei: se eu não paguei em janeiro, automaticamente fevereiro vai acumular, e para quem entende, é uma bola de neve que cria, e automaticamente é uma dívida muito grande que se faz. E o Guilherme foi e falou comigo assim: vamos lá na faculdade, vamos conversar, vamos cair. Desci numa segunda-feira, no dia de aula, sem expectativa nenhuma nem para entrar mais na sala. Sentei ali, expliquei para a
Falei com ela que eu precisava de desconto, enfim, precisava, não sei o quê. E ela foi e falou assim: se eu dividir para você o valor da sua matrícula, que já era o valor da mensalidade, te ajuda? Existe a possibilidade? Sim. E ali ela dividiu em prestações que nem comparam ao valor da mensalidade. Ponto. Glória a Deus. Só que veio o mês de fevereiro e eu ainda estava no vermelho por causa de janeiro. E o Senhor começou da mesma forma, foi fiel, devolvi, sabendo de tudo que estava acontecendo. E quando foi agora no mês de março, eu acabando de pagar as contas de fevereiro e janeiro, eu virei para o Guilherme antes da gente vir para o culto e falei assim: irmão, eu tenho X, e X é o valor do dízimo. O que eu faço? Ele falou assim: você vai lá, a gente vai tirar o dinheiro, você vai devolver o dízimo e depois a gente resolve o resto. Vim para o culto uma bênção. Cheguei aqui, eu abri minha carteira, tirei tudo que tinha e dizimei ao Senhor. Acabou o culto, passamos na casa da Mari, de lá passamos na casa do Lucas. Cheguei na casa da Ivone, a gente estava jantando e de repente começou alguém me chamar na rua. E a Ivone falou assim: nem tem um rapaz te chamando muito lá em cima. Cheguei, abri a porta, perguntei quem era e ele falou assim: Marcelo? Falei: sim. E aí ele pegou a minha carteira, que eu não sei até hoje, e falou assim: é sua? E na hora já começou a vir na minha mente aonde eu perdi a minha carteira. E ele falou assim: essa carteira o rapaz acabou de me entregar ali. Ele veio para poder comprar droga na minha mão. E o pagamento era a carteira. E na hora eu já travei, né? Falei: pronto, perdi tudo. E ele falou assim: só que na hora que eu abri, eu vi a sua identidade. E eu lembrei que você já tinha entregado para mim. Essa carteira é sua? Falei: sim. Ele falou: toma. E aí eu abri a minha carteira, estavam todos os meus cartões de créditos e pasme, com a senha. Porque como o banco era novo e eu estava com uma dificuldade de guardar a senha do cartão, eu anotei e guardei dentro da carteira a senha dos 2 cartões. E na hora a gente começou, e a Ivone: nossa, que não sei o que, isso é fidelidade, e a gente tentando entender. Não sei te falar onde eu perdi minha carteira, não sei qual o momento que foi, se foi quando eu desci da casa da Mari, ou se foi quando eu fui deixar o Lucas. Mas enfim, eu perdi a minha carteira e o que interessa é que ela voltou nas minhas mãos sem ter tocado em nada. O único dinheiro que tinha ali dentro, era exatamente o dinheiro que eu tinha devolvido de dízimo. Ou seja, ninguém me roubou, eu devolvi para o Senhor. E as semanas foram passando, os dias da pregação foi chegando. Eu ainda completamente sem saber o que fazer com algumas coisas em relação à questão financeira. E comecei então a ter uma opção: se eu trabalho hoje meio horário, vou voltar e vou pedir o integral. E o integral não foi dado, porque se eu fosse para o integral, automaticamente meu salário ele dobraria. Não tinha vaga para o integral. E a minha coordenadora chegou e falou comigo assim: Mar, eu estou tentando, não sei o quê. Eu falei: Bruna, Deus está cuidando de tudo, pode ficar tranquila. Se der, amém. Se não der, não tem problema. Mas ela queria, de qualquer jeito. E aí, no final do dia, ela chegou para mim e falou assim: Mar, se a gente te pagar mais por 15 minutos de trabalho, você aceita? O que vai mudar na minha vida? Nada. Eu já chego na escola 11h15. Ao invés de eu pegar meio-dia, eu pegaria 11h45. E aí ela falou assim: então dá para você? Eu falei: dá. E o mesmo valor que foi aumentado no meu salário foi o valor que eu devolvi de dízimo domingo. E aí eu comecei a entender que quando o Senhor tinha me chamado para o secreto, o negócio era comigo, não era com a igreja. O negócio era o que eu tinha deixado de fazer, o negócio era onde eu tinha errado, que tudo começou
Na terça-feira, de frente para o computador, Deus me deu uma palavra e eu, glória a Deus, aleluia, que palavra tremenda. Vim para o culto ontem, de pré-culto que aconteceria hoje. E enquanto eu estava ali, berrando de chorar, o Senhor começou a falar comigo sobre a glória dele. Para quem estava aqui ontem à tarde, foi algo sobrenatural. E o Senhor começou a me falar que não era só a igreja que estava com saudade do Senhor, Ele também estava com saudade de nós. Afinal, Ele me criou para ter um relacionamento com Ele. E se eu não estou me relacionando com o Senhor, tem alguma coisa de errado. E o Senhor começou a me falar e eu podia ver nitidamente como se o Senhor estivesse sendo levado de novo para a cruz. E aquilo eu chorava e veio uma dor no meu coração e eu comecei a falar: Deus, o que está acontecendo? Por que tanta injustiça? São 3 meses que o ano começou e em todos os 3 meses teve uma desgraça no Brasil. Não são os meus parentes que morreram, mas são meus irmãos, são jovens. Eu trabalho com jovens, então dói em mim saber que um jovem morreu. Dói em mim saber que um pai saiu para trabalhar e ele não voltou, porque em Brumadinho virou um desastre depois de uma barragem romper. E eu comecei a questionar para Deus ontem, fui colocando, o Senhor foi rasgando e aquilo foi doendo. E eu comecei a falar: Senhor, o que está acontecendo? Se eu não vou falar sobre a cura da igreja corrompida, então o que o Senhor quer falar para o teu povo? Porque do jeito que dá, que está, não dá. E o Senhor me deu de novo a mesma palavra de terça-feira. Saí daqui do culto de cura, fui para casa, ainda fiz vários afazeres de mulher. Quando foi mais ou menos por volta de umas 10 horas, um amigo meu de ministério, ele é de uma outra quadrangular, eu já preguei na igreja dele, ele me chamou e falou assim: amiga, eu não sou de falar, eu não sou de ficar falando com ninguém, mas o Senhor não me permite dormir, eu preciso te falar uma coisa. E eu falei: pode falar. E ele falou assim: eu não sei por qual motivo, mas o Senhor pede para poder eu ministrar uma palavra sobre a sua vida em 1 Samuel capítulo 4. Mas depressa, se é uma profecia para mim, eu fui examinar nas escrituras. E era a mesma palavra de terça-feira. E aí eu fui entender que o Senhor queria falar sobre a glória dele. Comecei a conversar com o Lucas e com o Guilherme ali em casa. A gente ficou até meia-noite e querendo entender, e um perguntava e o outro falava, e o Guilherme trouxe uma Bíblia, essa aqui é muito boa de estudar, e o Lucas começou a passar a página, e a gente foi ali, ficamos, e enfim, o Senhor quer falar com você sobre a glória. Quando os meninos começaram o culto, e você viu uma arca sendo passeada pela igreja, é exatamente isso que o Senhor quer fazer na sua vida hoje. A arca da aliança, ela nada mais é do que a aliança de Deus com o povo. Quando o Senhor tinha uma arca e essa arca era levada para um determinado lugar, o Senhor estava mostrando que aonde aquela arca estava, existia aliança com aquele povo. E numa determinada guerra, um povo talvez que já tinha cansado de perder, fala assim: já sei, vamos buscar a arca e vamos trazê-la para cá, porque se a arca estiver aqui, a gente não perde. Afinal, aonde a arca estava, existia vitória. Aconteceu a guerra, a arca foi roubada. E a palavra fala, e Deus ele é tão sábio que ele encerra com um ponto final uma história, um versículo, um capítulo, e ele coloca parágrafo para escrever outro. E no capítulo 17 o Senhor fala que aquele homem chegou a Eli e falou: olha, aconteceu uma guerra, morreram, mas os seus filhos também morreram, ponto. E no 18, e a arca da aliança foi tomada e ele cai para trás e morre. O que impactou Eli não foi a notícia que os filhos tinham morrido. O que impactou Eli foi ouvir que a arca de Deus tinha sido roubada. Porque Eli sabia que se a arca tinha sido roubada, tinha ido embora a glória
foi roubada. E o Senhor te chama hoje para despertar. Sabe por quê, mãe? Que hoje não vale mais a pena, talvez, e está tão cansativo orar por aquele filho que não se converte, porque a glória foi roubada. Eu não creio mais que ele vai converter. Quando a glória de Deus ela é roubada, automaticamente a minha aliança que eu tinha com ele, eles estão levando embora, e as minhas forças estão se acabando. E o Senhor nessa noite quer trazer a arca para dentro da sua casa. É muito lindo ter uma arca dentro da igreja. É muito lindo eu chegar aqui e a glória de Deus se manifesta neste lugar. É muito lindo eu chegar aqui e a glória de Deus me tomar de uma forma sobrenatural e eu falar em línguas, eu ser impactado. Mas se essa arca não acontecer dentro da minha casa, isso aqui foi apenas um momento e nada mais. Meu Deus! E quando o Senhor começa a falar sobre a Arca da Aliança, o Senhor está querendo chamar a atenção para a igreja, para lembrar que a história nunca foi sobre mim e você. A história nunca foi sobre o que fizeram comigo ou o que fizeram com meu amigo. A história é sobre o que estão fazendo com ele. Está doendo para você viver longe do Evangelho porque te magoaram? Imagina para ele que você esqueceu de quem ele era. Está doendo para mim ficar dentro da minha casa e falar que eu não quero ir para a igreja porque ele é isso, fulano é aquilo. Está doendo sim, mas imagina ele que está vendo eu ir embora porque eu não estou dando crédito por que ele fez. A história nunca foi sobre mim. E quando o Senhor começou a falar isso, ele falou: filha, sabe por que não existem respostas para as injustiças que você está vendo? Porque a história não é sobre você, a história é sobre mim. Glória a Deus. E papai? A história não é porque você cansou, a história não é porque você caiu, a história não é porque te tropeçaram, colocaram o pé e você caiu. A história é que no meio disso tudo, eu fiquei esquecido. O que fizeram comigo? E o Senhor ali no meu cantinho, ele começou a falar: filha, eu ainda estou no mesmo lugar. Lembra aquele lugar que você chegava e eram nós dois? E a gente conversava e a gente dialogava e você chorava e eu falava e você ouvia e você falava e eu ouvia. Eu ainda estou lá. O problema foi você que não vai mais lá. E isso cientificamente comprovado, quando a criança está no seu ventre, a primeira coisa que desperta nela, o primeiro órgão que entra em funcionamento é a audição. Então, automaticamente, tudo aquilo que eu ouvi, ele ficou guardado. E às vezes a gente confunde adoração com músicas gravadas. Se começar a tocar um hino aqui hoje, ele para você foi diferente, mas ele é lindo, você vai sair daqui, você vai colocar ele lá no seu carro, você vai colocar ele no seu celular, você vai colocar ele lá na sua casa, e você vai o quê? Gravar. E aí eu chego dentro da igreja e eu esbravejo uma glória que ela não existe. Meu Deus! Porque na verdade eu gravei aquela música, mas nunca quando eu cantei eu entendi sobre quem falava. Carregar Jesus escrito no peito ou em camisas não mostra para quem está desviado lá fora que Jesus vive e reina na sua vida. Porque o testemunho é diferente do que se prega na camisa. Verdade. Dentro daquela arca existiam 3 coisas: as tábuas da lei, a vara de Arão e o vaso do maná. O que são as tábuas da lei? Os 10 mandamentos. Tem pessoas aqui, não se pasmem, que se o pastor perguntar quais são os 10 mandamentos, não é para uma pessoa só não. É para falar entre os 10, cada um pode levantar e falar, não sabe. Porque hoje é tudo movimento, entendeu? É celebração, culto de avivamento. Não sou nada contra isso. Mas a verdade, quando o Senhor fala sobre culto de avivamento, se esse avivamento não gerar transformação na minha vida, isso não aconteceu para mim. E quando o Senhor ele fala sobre os 10 mandamentos, aonde a arca chegava, existia obediência. A
Será que você tem obedecido ao Senhor? Dei um testemunho sobre dízimo. Se eu não tivesse dizimado, eu estava errado sim. Estava em desobediência. Porque é uma ordenança. Comecei a falar com o Senhor, por que se fala tanto sobre dinheiro? Entre eu e Ele. E o Senhor falou assim: filha, existe uma ordenança. E a ordenança é para ser cumprida. Eu tenho falado tanto sobre isso porque o povo não tem obedecido. Como eu sou o pai que tenho prazer em abençoar os meus filhos, eu vou continuar falando para ver se alguém entende. Dentro daquela arca existia a vara de Arão, que era uma vara usada para operar prodígios naquela época. Meu irmão, talvez não tenha na sua casa uma vara de Arão. Se você quiser que exista uma vara de Arão, você pode pegar um cabo de vassoura, ungir ele e profetizar. Mas, se você não quiser, você tem armas que são a palavra de Deus. Você tem a vara de Arão que está na palma das suas mãos, que são quando elas estão estendidas. Você tem nas suas mãos a vara que é a palavra de Deus, instruída para trazer conversão ou para trazer conserto na vida de alguém. Dentro da arca existia vaso do maná, alimento completamente espiritual, provido para o povo no deserto por Deus. Meu irmão, se a arca está querendo bater na sua porta e está difícil, deixa ela entrar, porque o Senhor vai prover no deserto. Ele nunca disse que Ele ia me tirar de lá, mas Ele disse que Ele ia prover lá. Glória a Deus. O que acontece quando a glória de Deus ela chega na minha vida? O Senhor me deu alguns tópicos, e a primeira coisa que a arca traz na minha vida é conserto. Porque aonde há a glória de Deus, a presença do Espírito Santo. Aonde há a presença do Espírito Santo, não há lugar para o pecado. Então não tem como eu clamar a glória se eu não quero conserto. A arca da aliança traz na minha vida vitória. A arca da aliança traz na minha vida confronto. A palavra continua falando, e se você for estudar, aquela arca ficou na terra dos filisteus por 7 meses. E foram os piores 7 meses da vida daquele povo. Primeiro, o Deus deles se dobra pela primeira vez diante da arca. Nada acontece, mas algo dentro dele já havia começado a mudar. Na segunda vez, quando ele se dobra diante da arca, os pulsos dele são cortados e ele morre. Quando a arca de Deus chega dentro da minha casa, ela vai trazer confronto para mim. Eu quero ser confrontado? É uma resposta que só você sabe dar. E quando o Senhor fala de confronto, meu irmão, eu não estou falando de pecado. Quando eu falo de confronto, eu falo que o Senhor está confrontando você acerca de quem você é. Quando a arca de Deus chega na minha casa, ela traz na minha vida humilhação. Eu preciso reconhecer a glória de Deus. Não tem como eu querer ser cheio da glória com o nariz mais em pé do que uma girafa. Não tem como eu falar que eu sou cheio da glória sendo que eu não consigo passar por alguém e lembrar que aquela pessoa necessita da palavra e eu tenho e não dou. Durante as minhas orações, o Senhor me levou ali a orar pela liderança. O Senhor me levou a orar pelos pastores. Porque existem líderes corrompendo. Existem pastores caindo. Existem muita gente que já foi espelho para alguém e hoje está completamente caído. Verdade. E aí eu te lembro de novo, a história não é sobre você, a história é sobre ele. Quando a glória de Deus chega na minha vida, ela traz alegria. A palavra fala que quando a arca chegou ali na terra, houve-se um grito de júbilo tão grande que a terra estremeceu. Quando a glória de Deus chega na minha vida, ela precisa estremecer algo em mim. E às vezes a pessoa que está lá na sua casa,
a Deus. Só que sempre tem o pós e o contra. E quando a glória ela vai embora? E quando a glória é roubada da minha vida? O que acontece? Eu me esfrio. E o Senhor ele fez um paralelo tão lindo que eu falei assim: Pai, a gente está sofrendo. O Senhor não está vendo, não? O Senhor não está vendo o povo julgar a igreja? O Senhor não está vendo o povo falar do meu irmão ou da minha irmã? O Senhor não está vendo o povo destruir os sonhos de quem eu amo? O Senhor não está vendo o inimigo talvez até tirar a vida de quem eu estou orando? O Senhor não está vendo isso, não? E o Senhor veio para mim e falou assim: filha, uma vez na história eu entreguei um filho por você. E a palavra foi que daquele dia, quando eu deixasse o Consolador, Ele estaria convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sei que está doendo, mas em mim também está. Vocês são os meus filhos. Eu entreguei no início da história um por todos. E agora todos estão sofrendo para poder desfrutar da glória. Tenha paciência, irmão. Está doendo sofrer por causa do Evangelho? Tenha paciência. O Senhor está voltando. Está doendo chorar pelo que fizeram comigo? Está doendo chorar pelo que destruíram e era tão lindo no seu ministério? Tenha paciência, o Senhor está voltando. Se está doendo em você, imagina nele que é o seu Pai. Se está doendo nele, imagina como que está chegando em mim. Quando a glória de Deus ela vai embora, é vista naquele lugar uma grande apatia. O povo começa a entrar em desespero. E eles falam assim: vamos dar um jeito de levar essa arca embora daqui. Porque desde o dia que ela chegou, ela só trouxe desgraça nesse lugar. Só que todo lugar onde a arca era anunciada aqui, ninguém queria. Porque aonde a arca chegava, há uma mudança de vida. Aonde a arca chegava, há um confronto. Aonde a arca chegava, havia humilhação. E o problema muitas vezes é esse: eu estou clamando a glória de Deus, mas quando ela chega eu não quero passar pelo momento de transformação. É Deus. Quando a glória de Deus vai embora, começa a haver algo chamado justiça humana. Não é mais sobre ele, agora é sobre mim. Não é mais sobre ele, agora é sobre mim. Hoje a gente falava sobre isso na escola dominical. Quantos de nós, quando aqueles meninos entraram dentro daquele colégio e mataram ali vários jovens, quantos de nós talvez não se irou com a vida daqueles que mataram? Meu irmão, da mesma forma que quem morreu precisava de Jesus, eles que mataram também. Existem pessoas clamando dentro da sua casa: atenção. Mas você está muito ocupado. E sabe muitas vezes o que é essa ocupação? Igreja. Que isso, Marcelo? Eu preciso trabalhar para o Senhor. E aonde na palavra que ele fala para poder abandonar os seus? A palavra é bem clara do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a minha própria alma. Se eu não cuidar de mim, de nada adianta cuidar do templo do Senhor. De nada adianta eu largar dentro de casa alguém que precisa da palavra, chegar aqui em cima do altar e esbravejar para você glórias e dentro da minha casa é um desastre. As pessoas precisam ver em mim o que acontece quando eu prego. Há um tempo atrás o Mateus virou para mim e falou assim: mãe, eu estou de jejum de carne. Hã? É, mãe, eu estou de jejum de carne. Criança, ele ainda tinha 6 anos, ele fez 7 agora. Mateus, come essa comida toda, não me irrita. Entendeu? E janta, ou será almoço. Ele comeu verdadeiramente tudo, mas ele deixou a carne. Deixei pra lá, sentei. Tentou, menino. Falei assim: filho, por que isso? E aí, na verdade, deixa eu concluir. Não dei muita ideia. E minha mãe me ligou num dia da semana, ele fica com ela pra gente poder trabalhar. E ela falou assim: Marcelo, conversa com o Mateus, eu fiz uma comida hoje que ele gosta muito de comida com carne moída.
E ele falou comigo assim: nossa, vó, que pena, você fez uma comida que eu gosto tanto, mas eu não posso comer, porque eu estou de jejum. E aí eu vi que a história não era brincadeira, a história era verdade. Então eu precisava o quê? Conversar com ele. Filho, o que você está fazendo? Jejum, mãe. Eu te falei, eu estou fazendo jejum. E o motivo não era só o jejum. Por que você está fazendo jejum? Pela nossa família. Não é o que eu falo, é o que eu vivo. Se você chegar na minha casa em alguns momentos, você vai ouvir ele ligar a televisão, ele ligar o Bluetooth e ele colocar um hino para ele ouvir. Tem uma vizinha do lado da casa da minha mãe, que um dia eu cheguei para poder pegar ele, e ela veio em prantos: Marcele, Matheus fez uma coisa. Eu já falei: pronto. O que ele fez? E ela chorava e não conseguia falar. Marcele, meu Deus. E eu falei: fala logo, pelo amor de Deus. Eu já imaginei que ele tinha feito uma coisa muito grave. Ela estava chorando. Eu estava lá em casa com muita dor de cabeça. E eu falei: nossa, Matheus, eu estou com tanta dor de cabeça. E ele falou assim: você já orou? E ela falou: já orei, mas a dor de cabeça não foi embora. Você orou direito? E ela falou assim: ora pra mim então você. E ele falou assim: a única oração que eu sei é do Pai Nosso, direito. E ela falou: amém, eu creio. E ela veio me relatar que enquanto ele colocou as mãos sobre a cabeça dela e que ele terminou de orar a oração do Pai Nosso, ela havia sido curada. Não é o que eu prego, é o que o meu filho vê, é o que o meu liderado vê. Não é o que o pastor prega, é o que a gente vê ele fazer. Não é o que o meu líder me ensina dentro de escrituras, é o que eu vejo ele fazendo. Meu irmão, aonde você está indo que a glória de Deus não está sendo suficiente para impactar a sua vida? Meu Deus. Eu posso falhar, o meu pastor pode falhar, mas eu tenho um Deus que nunca falhou. Meu Deus. Se o homem não tem sido inspiração para você, Deus ainda precisa ser a sua maior inspiração de vida, porque Ele nunca falhou, e a palavra fala que Ele jamais vai falhar. Glória a Deus. Parece que em alguns momentos da nossa vida, a gente é escolhido como bode expiatório. E parece que o bode decide ficar ali permanente do nosso lado e ele não sai. Arreda pra lá, vai cutucar o outro que está dormindo. Não, eu vou cutucar o seu. E aí você ora, e quando o negócio começa a melhorar, e vem um trem, e vem o outro, e vem o outro, e vem um trem, você fala: ai, sai de mim. E eu falei com o Senhor, falei: Pai, por que tem hora que precisa de um para ser sacrificado? E ele falou assim: se um não tivesse sido sacrificado, não existiria vida para os outros. Quem foi para a cruz trouxe vida para você. Talvez hoje você está completamente se sentindo injustiçado com Deus, mas o Senhor, mesmo assim, não perdeu o controle. O ministério não precisa morrer, a glória não precisa ir embora. Meu irmão, não tem nada mais desesperador para o inferno do que quando ele levanta contra a tua vida, você sai daqui e glorifica lá. Não tem nada mais desesperador para Satanás do que quando ele acha que está te vencendo, você bate a mão na calça, levanta e começa a glorificar a Deus. Ele começa a querer entender o que está acontecendo. Não tem explicação, é a glória. Porque aonde ela chega, ela traz transformação de vida. E o Senhor nessa noite preparou você para poder trazer a glória para dentro da sua casa, trazer a glória para dentro do seu ministério. Nessa noite aqui tem pessoas com ministérios parados porque a glória foi embora. E sabe quem roubou a glória? O do lado. Eu estava no culto, eu estava glorificando, mas eu percebi que aquele irmão estava incomodado. Então eu baixei
baixei em tom de voz. A palavra fala que eles souberam que a glória tinha chegado porque eles gritaram. Se o irmão que está do seu lado está um pouco incomodado com o seu glória, muda de lugar. Mas não se cala. E sabe por que hoje as igrejas talvez tenham andado fria? Porque elas não dão glória mais. O Senhor está passando, o Senhor está fazendo, o milagre está acontecendo, o testemunho está sendo dado, e eu estou sentado, esperando a glória chegar na minha casa. Eu estou esperando o Senhor fazer alguma coisa diferente. Tem pessoas que elas esperam movimentos para poder falar que estão bem. Está se dizendo aí, glória a Deus, tem um grande povo realmente falando sobre não religiosidade. É tudo lindo. Mas eu falar não à religiosidade não me faz não ser religioso. Misericórdia, porque hoje tem pessoa que nem sabe o que é religiosidade. Tem um mundo aí falando e eu entro no negócio e eu vou. Aí de repente bate lá na porta da minha casa. Você está falando sobre não religiosidade aí? Me explica o que é isso? Não há explicação. Entenda sobre quem se fala. Entenda sobre quem se prega. A história nunca foi sobre mim, nunca foi sobre você. A história é sobre ele. Ele nunca disse que seria fácil, mas ele prometeu prover as minhas necessidades no deserto. Meu irmão, está difícil? Pensa para ele. Pensa para ele ver a gente sofrendo a dor para poder cumprir o que ele disse que teria que acontecer. A palavra de Apocalipse é muito clara. E naqueles dias o amor de muitos se esfriaria. E pelo amor se esfriar, se multiplicaria dor, se multiplicaria pecado. Porque não existe amor. E eu, que disse a igreja, entro na onda e vou embora. Mas eu não me levanto contra isso. E eu queria convidar a igreja a ficar de pé. É Deus. A ordem hoje é chamar a glória. Você sabe em qual lugar da sua vida a glória foi roubada? Você sabe em qual lugar da sua vida e em qual momento você perdeu a alegria? A unção foi embora. Eu não tenho mais prazer de estar na casa de Deus. Eu não tenho mais prazer de pregar para as almas. Eu não tenho mais prazer de falar. Eu não tenho mais prazer de dizimar, de ofertar, de louvar, de orar de madrugada. Eu não tenho mais prazer de nada. Que bom, você está sendo sincero. Mas essa noite o Senhor quer ter um particular com você. Nessa noite o Senhor, não só como um ato profético de uma arca que entrou por dentro da nossa igreja, o Senhor quer trazer a arca dentro da sua casa. O Senhor quer trazer o maná da providência dentro da sua casa. O Senhor quer trazer de novo a obediência para dentro da sua casa. Mulher, se está sendo difícil fazer o papel de sacerdote, não abandona mesmo assim a palavra. Um dia esse homem se converte. Sabe por quê? Aonde a glória está, alguma coisa acontece. Mãe, está difícil orar por esse filho que não quer saber de Jesus? Não desiste. Um dia ele vem para Jesus. Marcela, a glória foi roubada quando eu achei que mais valia trabalhar e estudar. Eu tenho tanta saudade quando eu chegava no domingo à tarde e, meu Deus, hoje tem culto, eu vou para a casa do Senhor, aleluias, eu vou lá, eu vou adorar. E eu perdi a alegria hoje. Era tão gostoso quando eu queria abrir minha Bíblia e eu sentia Deus falar. Quando eu levantava pelas madrugadas e o Senhor me chamava para poder orar. E meu irmão, muitas vezes não é porque a glória foi roubada, é porque você está mandando
Eu falo isso para poder despertar a sua fé. Uma vez, eu não ia falar isso, mas o Senhor, eu entrei dentro da igreja e eu e o Guilherme, a gente é completamente diferente, literalmente. E existem momentos na nossa vida que parece que a gente anda mais. E eu estava muito bem com Deus, com o meu casamento. E um dia eu entrando dentro da igreja, não preciso dos detetives de plantão querer saber quem é. Viraram para mim na porta e perguntaram: cadê seu esposo? Está em casa. E por um determinado motivo ele não tinha vindo no culto. E perguntaram para mim assim: você não tem vergonha, não? E eu comecei a achar aquela conversa um pouco torta. Você sempre está mais à frente. Você sempre parece mais. E cadê ele? E o problema não foi o que aquela pessoa falou. O problema foi que quando ela falou, desceu para o meu coração. E eu comecei a realmente achar que eu tinha um grande problema dentro da minha casa. O que para mim era algo muito bem resolvido entre eu e ele, começou a ser um grande problema. Até o dia que o Senhor me chamou e falou assim: quem te falou que o mesmo propósito que eu tenho na sua vida, eu tenho na vida dele? Enquanto você faz, eu uso ele para estar do teu lado. É nas guerras que você sofre que ele está aqui dentro com você. E eu entendi, meu irmão, que aquela pessoa só tinha sido deixada levar, mas que nada na minha vida precisou ser mudado. Talvez hoje estão tentando envergonhar você por aquilo que as pessoas acham que não é o que é certo. Mas só quem vive as suas guerras sabe o tamanho das suas batalhas. Só quem vive as suas guerras sabe o quanto tem sido difícil lutar. Não deixe que as pessoas joguem farofa na sua bênção e depois sopra como se nada tivesse acontecido. A Direne uma vez me contou isso. Eu lembro que eu era nova convertida aqui dentro. E ela vai lembrar, ela passou por um momento a qual um irmão tinha se levantado contra ela e falou várias calúnias. E depois esse irmão foi tratado e esse irmão veio e pediu perdão para ela. E desde aquele dia, o que ela me contou, eu nunca mais esqueci. E ela falou assim: Marcelo, o problema não foi o perdão, não foi o que ele falou. E soprado de lá, vários pedacinhos de papéis. Quando chegou lá embaixo, quem conseguiu recolher todos? Antes de abrir a boca para falar do seu irmão, pensa que talvez não vai dar tempo de você consertar o que você falou dele. Quando você se levantar para caluniar quem está do seu lado, pensa muitas vezes que não vai dar tempo de você simplesmente pedir perdão para ele, mas não vai dar tempo de você juntar o que você fez na vida dele. Eu trabalho com crianças de 3 anos e eu me apaixonei pela pedagogia desde o dia que chegaram para mim e falaram: Marcelo, criança é espectador da vida dela. E eu comecei a entender que aquela criança de 3 anos, ela podia muito mais me ensinar do que eu ensinar para ela. Tem pessoas do seu lado que estão cheias de Deus para poder te ensinar, mas o seu eu não deixa. Deixa essa pessoa te dar um pouco que ela tem, juntar com o pouco que você tem e mudar a história dessa geração. E eu falo a começar de dentro da nossa igreja. Meu irmão, você não ora por quê? Existe um homem que levanta há 30 anos e vai pagar um preço para você no monte, porque quando é liberado primeiro para o anjo, a igreja tem livre acesso para poder fazer. Não estou aqui puxando o saco de pastor, e ele sabe que eu nunca fiz isso com ele. Mas a igreja precisa começar a entender
gente fez uma brincadeira entre nós, numa sexta-feira de uma reunião. E nessa noite o Senhor te pede um sacrifício no altar. Ontem à tarde o Senhor falava sobre 2 tipos de incenso aqui. Um que estava aceso e o outro que estava quebrado. Quem é você hoje? O incenso caído ou o incenso aceso? O Senhor está soprando. E sabe por que Ele está soprando? Porque tem brasa no altar. Queria que vocês atentassem para quem está nos bancos. Tem pessoas talvez que não vai vir aqui na frente, mas precisa ser ministrada no lugar. Se o Senhor está soprando é porque tem brasa no altar. E aonde há brasa, basta um sopro de Deus e o fogo acende de novo. Queria chamar as pastoras, Marlene e pastora Cristina. Sentirem de Deus ministrar na vida de alguém, os pastores. Existe um momento de Deus para você e Ele é hoje. O Senhor está trazendo de novo a glória dentro daquela casa. Oh, meu irmão, não importa o que falaram. Se você era um nada a ver, um zero à esquerda, o que importa é o que Ele sabe sobre você. O que Ele sabe é muito maior do que eles falaram. Começa a dar glória no seu lugar. Aonde a glória chegava, havia um grande mover de Deus. Deixa o Senhor mover na tua vida nesta noite. Não fique calado, igreja. Abra a tua boca. O Senhor nessa noite está trazendo cura sobre a arca que foi roubada. Te louvarei. Não importa o vazio, os cansaços, adorarei. Somente a ti, Jesus. Busca ser maior, não há. Pode derramar diante dele, pode derramar na presença dele. Diga, Deus, eu me arrependo. Deus, eu volto aos teus braços. Eu quero ter alegria novamente de estar na tua casa, de estar na tua presença. Eu quero ter alegria de ser
Você precisa sair daqui hoje dizendo: Deus, a minha vida não é mais a mesma. Ele te deu algo, mas você precisa ter responsabilidade com aquilo que Ele te deu. Você precisa guardar aquilo que Ele te deu. Lute por aquilo que Ele te deu. Eu creio que você que está aqui na frente, que você ficasse de pé. Chorando mesmo, deixando Deus encher sua vida. Deixando a glória dele encher você.
Mas sai daqui dizendo: Deus, a tua glória voltou na minha vida. A tua unção voltou em mim. A tua presença voltou em mim. Eu queria que você saísse daqui hoje dizendo: Deus, eu vou fazer tudo diferente. Eu vou fazer diferente, eu vou agir diferente. A partir de hoje, não é nem amanhã, a partir de hoje, eu vou fazer diferente, eu vou agir diferente. Eu vou fazer tudo diferente. Eu queria que você ajudasse essa pessoa a voltar para o lugar dela. Essa mesma unção, ajude ela a voltar para o lugar dela.
Deixa Deus ir passando por quem quiser. É isso aí. Não sei se eu tava lá. Sim, vou deixar. Ali passa essa semana sem avisar, parece que vai estar no vereador. Aniversário, seu aniversário, vem cá pra gente falar com você. Em nome de Jesus. Aí aniversário do Stefano, amanhã, vamos orar pelo Stefano também, em nome de Jesus. Oh meu Jesus. O aniversário da pastora Marlene, sexta-feira, é isso? Ele é a pastora Marlene. Do Wendel também. Chamar um casal para brincar. Marilene também. Família, vem cá. Vamos abençoar vocês. Em nome de Jesus. Oh, Jesus. Tem gente que quando chegar em casa, o marido vai perguntar o que aconteceu. Ou talvez a esposa. O pai vai perguntar o que aconteceu lá na igreja. Mas é tão bom quando a gente fica transformado pela glória. Estamos sabendo aqui que foi o aniversário do casamento do Arthur da Larissa, isso? Vem cá pra gente fazer só você. Nasceu no Stefano? Seu também? Amém. Que bom. Quero que vocês sempre suas considerações na vida deles. Eu quero abençoar. Pode deixar, deixe Deus tratando, deixe Deus no lugar também. Eu estou falando, deixe Deus tratando. Amém, gente? Senta a sua mão, Senhor nosso Deus. Nós queremos te louvar para aquela sua glória neste lugar. Eu te agradeço, Senhor, porque a tua presença está aqui. Deus amado, agora nós queremos te louvar pela vida dos nossos irmãos que estão aqui. Deus, eles que estão colocados no teu servo, Palmeiras, fazendo aniversário hoje. Senhor, tua serva pastora Marlene, seu esposo Wellington, a Marilene, Deus do Stefano, Deus, a Bianca, Senhor, fez aniversário de casamento, o Stefano Pai fez aniversário, a Deus, completou mais um ano, Senhor, que eu possa abençoar poderosamente, o Neilton, a Deus, o Arthur, a Larissa, Pai, que também tu possa aniversário, a Deus, de casamento, eu possa abençoar poderosamente, abençoa a Marilene, Deus abençoe, filho, vai todos que estão aqui na frente, Senhor. Deus, que a tua glória, eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que a tua glória seja sempre na vida deles. Que a tua glória esteja sempre no casamento desses que estão casados. Senhor, e que no nome de Jesus a tua presença possa encher a vida deles a cada dia. Obrigado por cada um deles, Pai. Nós te louvamos no nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do nosso irmão. Vambora? Vamos? Então fique de pé, vamos agradecer a Deus. Irmão, boa noite. Passem a todos, amém? Quem fez jovem até 100 anos? Mostra esse pouquinho, quem é jovem até 100 anos? Atenção melhorada. Sábado às 19h30 nós estamos tendo um projeto maravilhoso de jovens, adolescentes, senhor, senhora, criança. Onde a presença de Deus foi tão forte nesse lugar, senão que às 9 horas todo mundo sentou e diz embora por aquilo que Deus está fazendo. E uma coisa que nós temos pedido, se você tem um filho que está aqui ao culto,
você tiver a oportunidade, venha, para você ver o que está acontecendo com o seu filho aqui. Deus ele tem feito algo em nosso meio que nós não estamos acreditando que Deus está fazendo conosco. Através de nós, com nós e com o seu filho. Porque aquilo que aconteceu aqui nesse momento é o que Deus tem tratado com nós, nos nossos cultos que às vezes ninguém dá crédito. Então venha, para você ver o que Deus tem feito na vida do seu filho e nas nossas vidas no culto. Amém? E sábado que vem o culto não vai ser aqui no templo. Vai ser lá na casa do Ícaro. Vai ser um líder culto que nós vamos fazer lá. E para maior informação, procure nós no Ministério da Juventude Quadrangular. E venha para você ver o que Deus está fazendo. A Meire estava aqui ontem, a Raul estava aqui ontem. Terminei o culto, gente. Terminei que agora o pastor falou, vamos embora. Todo mundo sentou para adorar a Deus. Tivemos que apagar a luz e, desculpa a expressão, expulsar o povo da igreja. Eu gosto do meu pastor chamar a nossa atenção. Então, assim, é glória, é um avivamento, é o novo, é aquilo que a Marcela entregou nessa noite. Isso cabe a você também. Então, venha se juntar a nós, amém? Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Tem muita gente, tem muitas igrejas pedindo por isso aqui. Tem muita igreja gritando por isso aqui. Deus tem nos dado o privilégio da gente adorar, da gente estar. Amém? Não esqueçam, tá, no passo a passo. Tomara. Não sei se dá para. Mas já está, ok. Se você puder ir com ela, tá bom? Acompanhar. Procure o pastor Marcelo, tá bom? Vamos embora então? Tá. Irmão, só lembrando, nós teremos uma peça teatral domingo agora, mas ela vai ser apresentada, sempre que for apresentada aqui na